começar a gravar. Tá bem, então os outros não vão ficar sabendo dessa primeira parte que não via para aula hoje. Mas então, só que antes de começar com o tema mais específico da aula, a gente vai dar uma olhada num vídeo que nós achamos bem interessante, porque é isso, a gente fica falando, é possível, existem outros empreendimentos. Na aula passada a gente mostrou um conjunto de empreendimentos, inclusive próximos de nós aqui, da economia solidária, mas nós achamos que se a gente puder enxergar as caras das pessoas, né, e ouvir alguma coisa dos seus relatos, isso pode ficar mais rico. Então, é um vídeo que não é longo, né, são acho que 12, 13 minutos. Então, vamos passar esse vídeo e depois a gente o Felipe começa a trabalhar a questão mais específica, né, de como se organiza uma cooperativa. Pode ser? Quem cala consente, né? Então, seguimos. Quem é que coloca? Vamos lá, então, pessoal. Então, eu vou postar, vou colocar o vídeo para vocês aí, compartilhar na tela. Só um minutinho. Eu já queria aproveitar e mostrar aqui, ó, antes de nós ver o vídeo, os nossos apresentações, as nossas aulas, né, lá no Moodle, né, elas estão todas postadas, tá? Então, a aula 1, né, a apresentação e vídeo da aula 1, a aula 2 e 3, que eu juntei no mesmo tópico aí, então, porque a gente seguiu, né, foi uma continuidade. Então, a aula 2, a gente iniciou com relações de trabalho, administração científica, e numa terceira aula, a terceira semana de aula, a gente falou sobre teoria clássica e teoria das relações humanas. Então, também está o PowerPoint, os vídeos das duas aulas. E na aula 4, né, a gente tem também o PowerPoint sobre economia solidária, né, alguns exemplos de organizações, então, aqui da nossa região, que trabalham com economia solidária, e também o vídeo da aula 4. E a Gisela postou alguns vídeos, né, então são 5 vídeos, que eles retratam o conceito aí de economia solidária, autogestão, né, essas características solidárias de cooperação, democracia, né, enfim. Então, esses vídeos também estão aí para vocês poderem assistir para estarem mais afinados com a nossa matéria aí, que é voltada para essa questão de empreendimentos mais voltados para a solidariedade, cooperação, associativismo, né? E aí, dentro disso, finalizando essa questão dos conceitos de economia solidária, a gente vai ver um vídeo, né, que eu vou apresentar para vocês aí agora, né, vou botar aí para reproduzir. Só um pouquinho, Felipe, eu esqueci de dizer uma coisa. Só segurar só um pouquinho. Só porque depois pode a gente esquecer de mencionar. A avaliação da disciplina vai ser feita a partir da construção, né, ou individual ou em duplas, dessa proposta de empreendimento que vocês vão desenvolver a partir daquilo que a gente tiver visto ao longo das próximas semanas. Então, vai haver tempo suficiente para isso, mas, ao mesmo tempo, é importante que vocês acompanhem o material que a gente está disponibilizando, além das aulas, claro, né? Mas que deem uma olhada nisso, de vez em quando deem uma revisadinha lá, para, especialmente, as aulas, quem assistir a aula não precisa ouvir a aula de novo, mas, especialmente o material que a gente disponibiliza, porque é uma forma, né, de vocês reafirmarem ou terem dúvidas e irem trazendo para a gente até a gente chegar lá na etapa de construir esse projeto coletivo, vamos dizer assim, de empreendimentos. Tá bem, fecha meu microfone, Felipe, tudo contigo. Boa noite, Jorge.
Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Cooperação, solidariedade e democracia. Esta é a cara de uma nova economia. Uma economia com outro rosto, mais humano e também com outro nome. Com outra proposta, com outros valores. Que tenha como o centro da nossa preocupação a vida, o bem-estar e não apenas o lucro. E que produz um tipo de produto sem preço no mercado. Uma vida nova. Esta economia diferente, sem empregados nem patrões, cada vez mais se espalha pelo Brasil. Com a força da união, gera trabalho, renda e produção na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, nos serviços, no turismo, na cultura e ajuda a transformar para melhor a vida de milhares de homens e mulheres. Uma nova realidade que cada um traduz à sua maneira. Respeito aos outros, respeito à natureza. Isso é economia solidária. Nas cidades, cooperação, solidariedade e trabalho agora são soluções para enfrentar o desemprego. Sou um cooperativado e eu não tenho medo mais do desemprego. Isso daí acabou para mim. Com a vitória, vem junto um novo sentimento. Hoje eu me sinto orgulhoso pela minha cooperativa. E surge outra relação entre o trabalhador e o seu trabalho. Aqui é a nossa casa, que é o nosso lar também. Todos são donos, todos são iguais, todos decidem. Uma chance que nós, trabalhadores, temos de continuar mostrando que somos competentes. Uma transformação que está acontecendo também no campo. Porque se eu tiver um pouquinho, o outro comprar um pouquinho e vender individual, não tem o valor que a gente tem vendendo na quantidade. A agricultura familiar e a reforma agrária juntam-se à economia solidária e todas ficam mais fortes. E se tornando mais fortes, não é apenas a produção que melhora, melhora também a vida. A gente arruma uns amigos e quando conseguir sair com isso, a gente ganha mais uma coisinha, trabalha também. Há muitas maneiras de contar uma história como esta da economia solidária. Mas quem viu de perto tudo o que aconteceu e está acontecendo, conta melhor. Uma coisa é você contar a história, outra coisa é você viver a história. A gente viveu isso. Cada vez mais brasileiros estão fazendo e vivendo esta mesma história. Quer dizer, o patrão já estava falindo, estava falido. Quer dizer, nós tomamos a iniciativa de tocar a empresa. Foi preciso arriscar, mas valeu a pena. Todo mundo hoje é dono da usina. Na economia solidária, a empresa vira cooperativa e o empregado vira cooperado. E os resultados aparecem. A gente está vendo aí várias experiências no país de cooperativa e empresa recuperada e que está dando certo, que está gerando emprego, que está gerando renda. Uma mudança que transforma destinos, que transforma pessoas. Desde quando você passa a trabalhar e você ter sua vida própria, né, não tem nem comparação. Movimentando tantas atividades, os empreendimentos de economia solidária merecem crédito. É algo que seus trabalhadores estão garantindo em cooperativas de crédito e nos fundos solidários. E a gente pegou o primeiro empréstimo, pagou, pegou o segundo, pagou, e aí a gente entregando e aumentando a quantidade. Um dinheiro assim que a gente pode pegar, que é um juro barato, a gente consegue pagar tranquilamente. O crédito solidário funciona como uma alavanca para produzir, e o próprio trabalhador pode garantir este empréstimo solidariamente. E o aval solidário são mais de um empreendimento, né? Se juntam 1, 2, 3 empreendimentos para pegar o empréstimo. Todos são responsáveis pelo crédito. A troca de produtos, serviços e saberes também faz parte desta outra economia. Cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, o Clube de Trocas reúne as pessoas para enfrentar um problema comum. É um projeto que visa a inclusão social das pessoas que hoje estão desempregadas, excluídas. Na troca, não é necessário dinheiro. Cada participante oferece o que possui, um produto, um saber ou um serviço por aquilo que precisa. Ela consegue resgatar a autoestima porque ela tem o trabalho dela valorizado. Isto que estamos vendo e ouvindo também é economia, outra economia.
Aqui, música e todas as formas de cultura também se organizam com a economia solidária. Mudou muito minha vida, mudou bastante quando eu conheci a música. Economia solidária também produz cultura ligada à vida, ao trabalho, à promoção humana. Quando a comunidade se percebe que ela tem muita manifestação artística para apresentar e que não for na coletividade, isso não vai, ela acaba descobrindo a cultura solidária. Hoje, a economia que combate todas as exclusões enfrenta mais um desafio. E eu comecei a acreditar em mim, comecei a acreditar que eu podia fazer alguma coisa de novo. Cada vez mais, esta economia solidária se transforma em uma ferramenta para a inclusão social das pessoas com deficiência ou sofrimento mental e abrindo caminhos para o conhecimento. Aprendi muita coisa aqui dentro. Para a produção. E é muito benéfico, né, para a saúde, a ocupação, trabalho. E para a renda. É um dinheiro que me ajuda bastante e faz falta. É a vida que se transforma. A gente vira um cidadão de novo. As feiras de economia solidária são um grande espaço de encontro, não apenas entre quem compra e quem vende, mas de um contato mais humanizado entre produtores e consumidores. A pessoa faz seus artesanatos, faz bijuteria, faz alguma coisa e não tinha onde é que vender. Essas feiras que a gente está frequentando para levar o produto é uma saída. É um dos ambientes importantes para a prática e o aprimoramento do consumo consciente. Mas que tipo de consumo é este? O consumo consciente é uma nova sociedade que começa a surgir em função do que tem e não em função do que quer. Consumo consciente é um pacto entre cidadãos, o que produz e vende e o que compra e consome. Os consumidores que compram o produto da economia solidária, muitos já sabem a origem desse produto. É uma escolha que vai além do produto. Sempre eu penso, bom, eu preciso mesmo disso e como é que isso foi produzido, o que foi extraído para que eu tenha isso. Uma escolha de confiança. Se as feiras são uma das principais manifestações da economia solidária, as redes e cadeias significam um passo adiante. E uma rede em torno de uma transformação. Essa troca entre os grupos que estão mais próximos, isso já existe. As redes e cadeias da economia solidária formam parcerias, abrem possibilidades, aprofundam a solidariedade, criam outra dinâmica econômica. E aí a gente tá vendo que o caminho para a gente junto tá melhor. Esta economia tem também outro tipo de relação com a natureza. Há um objetivo grande também de preservar o meio ambiente, né? Ecologicamente falando, desenvolvimento melhor. Aqui, a economia e a ecologia se encontram e seguem juntas. Estão formando uma nova consciência para que nós possamos preservar o máximo possível a nossa área. Dentro da economia solidária, a produção respeita o ambiente natural. A agricultura produz alimentos sem agrotóxicos. Existe um múltiplo compromisso com o trabalho, a geração de renda, a solidariedade, a saúde de todos e o meio ambiente. O sem agrotóxico é simplesmente você não usar nenhum agrotóxico na produção, nenhum adubo químico. A importância desta economia diferenciada, generosa e inclusiva é tanta que já existem milhares de organizações no Brasil que apoiam os empreendimentos econômicos solidários. Procuramos estar transmitindo os conhecimentos que são vivenciados dentro de uma universidade para esses grupos populares. Foi com este espírito que surgiram as incubadoras. Os trabalhadores, eles têm o todo do processo produtivo. Isso significa dizer que eles planejam, executam, contribuem nos prejuízos, havendo sobras. Todas as sobras, elas são socializadas proporcionalmente ao seu trabalho. Quando as universidades e as organizações de apoio, assessoria e fomento se aproximam da economia solidária, todos saem ganhando. Tem curso de cooperativismo, tem liderança. O objetivo da cooperativa é ter emprego, trabalho e renda para a comunidade.
A economia solidária multiplica sua influência através das organizações nacionais dos trabalhadores do campo e da cidade. Uma força econômica, social, cultural e política que se expressa, por exemplo, na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Uma força que abre oportunidades, estimula parcerias, explora vocações locais e impulsiona o desenvolvimento local. Mas esta força que nasce da própria sociedade precisa de mais apoio das políticas públicas. A gente só não tem mais desenvolvimento é porque o poder público também ele não ajuda muito. Agricultura, pecuária, indústria, finanças, comércio, turismo, cultura. Em todos os setores, crescem as associações, cooperativas e outros grupos solidários. Em todas as regiões, em todos os estados. Com mais apoio, esta transformação poderá ser ainda maior e mais profunda. Queremos firmar e ter certeza cada vez mais a nível do Brasil, uma política pública para a economia solidária. A principal resposta pública diante desta demanda foi a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAES, uma decisão do governo federal que colocou o tema da economia solidária num patamar superior no Brasil. Mesmo assim, é preciso avançar mais. Um avanço que vai representar mais postos de trabalho, mais inclusão social e novo vigor na retomada da produção. Nós podemos e estamos mudando. Melhorou, sim. Melhorou, porque nada eu tenho e hoje qualquer besteira eu já tenho. Se eu tiver uns anos de vida mais para frente, eu vou viver muito melhor. Nós somos capazes. Nós botamos a mão na massa e fizemos o negócio andar. A gente trabalha com a cabeça no lugar, com certeza as coisas vão ter progresso, né? É uma coisa muito linda. Se vocês não viram ainda, vocês deviam conhecer a economia solidária. Economia solidária. Outra economia acontece. Então, o som não ficou muito bom, mas se depois quiserem assistir com mais calma, o vídeo fica lá à disposição para vocês. O Felipe já tinha mostrado, né? Que o link está lá se quiserem ouvir de novo. Eu só queria mencionar duas coisas que nós fomos falando e acabou ficando para trás. Uma delas a gente até mencionou, mas talvez não tenha ficado suficientemente claro, né? Que é a possibilidade de grupos onde haja grupos de troca, né? A partir da economia solidária, inclusive com o que se chama de moeda social, que é uma moeda de circulação dentro desse grupo, normalmente bairros, e que depois até a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas tem uma questão que não tinha sido trazida, eu acho, antes, pelo que eu lembro, que é a troca, inclusive, de serviços, né? Então, alguém que corta cabelo e outro que faz pequenos reparos, por exemplo, na construção civil, ou outro que produz pães na comunidade e que isso, numa feira de trocas, pode ser trocado com moeda local ou não, ou diretamente, né, entre os interessados. Mas isso a gente pode ver com mais calma depois. Mas uma outra questão que a gente não tinha trazido antes é a das incubadoras. Então, grande parte desses empreendimentos que vocês viram nesse vídeo, e dezenas, centenas de outros Brasil afora, se constituíram não apenas a partir da vontade das pessoas que os compõem, né, mas do apoio de incubadoras de empreendimentos solidários, normalmente ligados à universidade. O que fazem essas incubadoras? Vocês já devem ter ouvido falar de incubadoras de empreendimentos convencionais. São grupos normalmente ligados ou ao sistema S, né, ou a movimentos locais nas cidades, a prefeituras, que dão suporte para a constituição de novas empresas. E aí dão orientação técnica, dão orientação das questões contábeis, administrativas, de logística, de informática, para que a empresa possa ficar em pé, né,
a partir desse apoio, e aí, a partir de um determinado momento, começar a andar com as próprias pernas. Então, por isso o nome incubadora, né? Incubadora de bebês é o bercinho aquecido, aquele, né, que o bebê fica para suportar melhor as primeiras horas, ou primeiros dias de vida, quando tem mais debilidade. Mas, então, existem incubadoras voltadas especificamente para a constituição e para o apoio de empreendimentos solidários. Em Pelotas, nós temos 3 núcleos de economia solidária, um ligado à Católica, outro ligado à Universidade Federal e outro ligado ao IFSU, que em algum momento, né, vem dando suporte à constituição desses novos empreendimentos. Fechei aqui o parêntese. Alguém tem alguma pergunta sobre o vídeo ou sobre o que eu falei? Professor, aqui no meu bairro tem uma incubadora, só que, tipo, eu não sei te dizer como essa incubadora funciona, tá? Aqui tem a associação de moradores, só que a associação de moradores, eu não sei se depois que a prefeitura constrói, deixa ali o prédio, né, disponibiliza o terreno, o prédio ali, eu não sei se a responsabilidade total é dos moradores, é de algum, sei lá, presidente da associação, alguma coisa. Só sei que aqui se desfez, assim, abandonaram, tanto é que uma família tomou conta ali, já está até construindo, aumentando, tá assim, precário a associação. E a incubadora, eu acho que aqui o pessoal não usa muito. Tem movimentação ali de gente ali, coisa, mas não é muito, não. Qual é o teu bairro, Eduardo? Eu moro no bairro Dunas. Ah, no Dunas. Ah, tem sim. Eu sei. Gisela tá sem... Tem que liberar. Inclusive, agora eu acho que tem um movimento de horta solidária, né? Uma horta comunitária no Dunas, que eu tenho acompanhado meio de longe, mas tem uma associação, sim. E é isso, assim, esse espaço é de responsabilidade não do presidente da associação, mas dos associados. Então, são eles que têm que se organizar, são eles que têm que pressionar para que funcione, né? Até porque depende dos associados. Não sabia e aquilo que a gente conversou, na medida que as pessoas não vão lá, não vão saber, não vão perguntar, não vão demandar, quem está lá acaba definindo, né? E, às vezes, acontece o seguinte, quem está dentro, né, de uma diretoria, de uma associação, diz assim, a gente avisa, a gente bota cartazinho, faz não sei o quê, e ninguém dá bola. E aí, quem está de fora diz, mas nunca sei nada do que está acontecendo lá, não sei o quê. Então, eu acho que tem um problema grave de comunicação que também acaba afastando, né, e gerando, às vezes, até desconfiança de uns sobre os outros. Então, né, não tem solução, a não ser ir para lá. Tem que tirar um horáriozinho no fim de semana, sei lá que hora da semana, e ir lá perguntar, ir lá indagar, né? Porque é muito importante ter esse trabalho, assim, dentro de um bairro. Ele ajuda muito, pode ajudar muito, né? E, inclusive, se comunicar, conversar com outros vizinhos, com outras pessoas, e chegar mais num grupo, né? Como grupo, porque, claro, isso vai dando mais força. Alguém mais, gente? Felipe, então, acho que é contigo. Professor Gisela. Fala, Diego. Fala. Eu, assim como o Dudu, eu também moro no bairro Dunas, tá? Eu acho que eu sei um pouquinho mais que o Dudu, tá? De algumas coisas. Na verdade, se tem uma incubadora, tá? Se tem algumas pessoas que são do bairro, que fazem parte da incubadora, que moram na mesma rua ali da incubadora, que é o Sandro, tá? E o pessoal tem alguns projetos. Só que é bem o que a senhora falou aí, que o professor Alexandre falou, a comunidade não apoia muito.
só para a senhora ter uma ideia, se eu não me engano, final do ano passado, as pessoas tomaram conta das lojinhas que tem ali e começaram a construir as suas casas ali. Foram invadidas. O pessoal, cada um pegou 2 lojas e montou uma casa. Então, tem poucas lojas agora ali. Eu tentei pegar uma lojinha para mim. Eu tentei ser um associado, porque às vezes eu queria vender os pão feitos em casa dela ali. E eu não consegui, porque por falta de informação, que é o que vocês falam. Às vezes as pessoas que estão ali, elas não querem passar para outras pessoas. Elas não querem dar o espaço que está ali. Então, acaba que não tem aquela troca, não tem rodízio. Ah, eu estou aqui há tantos anos, só para você ter uma ideia, tem um rapaz que conserta a bicicleta ali, ele tem uma banca vazia do lado, ele bota só a imundícia da bicicleta dele, ele não sai dali. Ele falou que é dele, e ali é dele, ele não vai sair, porque só ele que cuida. E quem é que vai bater de frente com ele? Ele está ali há tantos anos, ele que cuida. Então, não tem as pessoas não conseguem se entender, entendeu? Mas uma coisa deu certo esse ano lá no bairro Dunas. O bairro Dunas foi contemplado, né, pela CUFA, no projeto aquele do... Como é que é o nome agora do artista aquele que faleceu? Não sei se o Dudu se lembra aí. E aí a gente conseguiu... Não me lembro. Agora eu me esqueci o nome. Como é que é? Eu sei que é Blanc e alguma coisa. Blanc é pela lei Aldir Blanc. Isso. Aí o bairro foi contemplado. Só foi 2 bairros contemplados. Foi o bairro Dunas e uma parte das 3 vendas aqui, que foi contemplado porque tem projeto dentro do bairro. Quem divulga esse projeto, quem está sempre impulsionando esse projeto, é o pessoal do REP, professor. E agora, se eu não me engano, é o pessoal que está fazendo o serviço comunitário do presídio. Parece que estão impulsionando o bairro, que é a Rádio 111. Que também, a Rádio 111, ela está cada vez mais crescendo dentro do bairro. Não porque o pessoal é ex-presidiário, mas porque o pessoal divulga muita coisa e ajuda muitas pessoas, eles têm muito projeto social. Então, acabou vindo essa verba direcionada para o bairro Dunas. Mas é que nem vocês falaram, a união faz a força, né? O bairro tem que ser unido, as pessoas têm que ter informativo para as pessoas poderem se informar. E isso no bairro Dunas tem muito pouco disso ainda. Antigamente tinha muito mais em outros projetos. Entendeu? Eu acho que tem que resgatar isso daí. Eu acho que era isso aí que eu quero falar. É bem isso, Diego, mas por isso que eu digo que é importante até nesses movimentos já ir com um grupo de pessoas, assim, não chegar sozinho, porque senão, claro, acaba que bate de frente e fica um só na posição desconfortável de estar cobrando, de estar perguntando, de estar questionando. Então, se já conseguir juntar um grupo de pessoas para levar uma demanda à diretoria ou à associação, isso sempre ajuda e facilita. Mas a gente sabe... Uma outra coisa é chegar dizendo como é que eu posso ajudar, porque se a gente chega perguntando, eu sei por causa do nosso sindicato, se tu chegar lá para os colegas perguntando, questionando, por que é assim, por que é assim, não sei o que, a pessoa já se sente atacada. Então, é melhor dizer assim, olha, vim aqui porque eu quero ajudar, como é que é aquilo, o que eu posso fazer? Que aí o pessoal se desarma, entendeu? Aí ele não tem armas, não fica desconfiado, e aí diz, que legal, mais um. E aí vai, né? É um jeito, é um dos jeitos que tem, né? É chegar para ajudar, porque senão o pessoal já fica todo espinhado, né? Eu sei como é que é. Mais alguém, gente? Seguimos? Vamos lá, então, Felipe. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação. A ideia hoje é, dentro dessa continuação aí, então, de empreendimentos solidários, da economia solidária, né, de trabalho associativo, cooperativo, é a gente trazer para vocês o procedimento burocrático, né? Como é que se dá a burocracia, né, de procedimentos, de normas, de regras, para que a gente possa criar uma cooperativa ou uma associação. Tá? Então, deixa eu botar aqui em tela grande. Vou tentar apresentar, já são 8h15,
Vou tentar apresentar em meia horinha aí para a gente poder também ainda abrir para discussão, vocês perguntarem, enfim, né? Então, aí o nosso PowerPoint, criando cooperativas e associações, né? Num primeiro momento, a gente tem que identificar um quadro social, né? É de suma importância a identificação de um quadro social para a ação futura da cooperativa. Né? Na sequência, deve ser realizado o trabalho de base, né? Isso é muito importante, com discussões, né, entre os associados. Alguns autores vão falar sobre atores sociais, né? Quem são as pessoas que buscam objetivos comuns, por exemplo, dentro dos bairros, né? Dentro de criação de uma associação de bairro, ou dentro de um trabalho comum, né? Agricultores, né? Trabalhadores da construção civil, por exemplo, que é o caso de vocês, ou outros tipos de trabalhadores diversos, né? Ou outros tipos de produções, né? Artesãos, artesãs, né? As pessoas têm que ter um objetivo em comum, né? Quais são os nossos objetivos? E esses objetivos serem convergidos para estratégias também, estratégias organizacionais, estratégias comuns, para que vocês consigam dar um prosseguimento aí à organização, né? Então, isso é uma coisa primordial, assim, é que as pessoas que vão formar uma cooperativa ou associação, que elas tenham objetivos comuns. Muitas vezes, quando isso se dá por trabalho de terceiros, né, quer se juntar talvez o máximo de pessoas possível, ou talvez o mínimo exigido por legislação para que a cooperativa ou a associação possa ser aberta. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm objetivos comuns. Né? Dou um exemplo para vocês da cooperativa que eu trabalhei, que é da Sul Ecológica. Ela trabalha com produção agroecológica, né? Orgânica, né? E mais do que isso, ecológica, né? Que vai um pouco além da produção orgânica, mas a gente não vai entrar nesse ponto hoje. Mas, então, as pessoas têm que ter esse espírito de ter esse objetivo, que é a produção ecológica. Então, não adianta eu ir lá procurar um agricultor, por exemplo, que ele não tem nem o conhecimento e também nem a perspectiva de produzir dessa forma. Então, a identificação social é muito importante para a criação de associações e cooperativas. E também vai ajudar muito no diálogo com entidades parceiras, né? Quando a gente tem um grupo coeso, né, que trabalha em prol de um mesmo objetivo, a gente vai fazer com que entidades parceiras de assistência técnica, daqui a pouco fornecedores e até clientes, eles entendam qual é o funcionamento daquela cooperativa, daquela associação que está se criando. Né? Isso colabora para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, essa questão da identificação do quadro social e de objetivos comuns de pessoas que vão criar cooperativas e associações é muito importante. Após isso, né, já é a questão mais burocrática, a gente tem que formar uma comissão organizadora, né, pessoas dentro desse grupo social que querem formar uma cooperativa ou associação, pessoas que vão conversar, né, vão fazer atividades preparatórias para a fundação dessa cooperativa ou associação. Né? Se pegar uma associação de bairro, vamos pegar o exemplo aí do bairro Dunas, por exemplo, que é do Eduardo e do Diego, o bairro Dunas tem milhares de pessoas, né? Nem vou dizer centenas, acho que até milhares, né? É um bairro que não é pequeno. Então, a gente não pode, num primeiro momento, colocar todo mundo na roda para debater. Tem que ter algumas pessoas que são lideranças, né, desse bairro, para discutirem o que vai ser essa associação, quais são os objetivos dela, né, quais são as metodologias que a gente vai utilizar para consolidar esse empreendimento, essa associação ou cooperativa. Num segundo momento, essa cooperativa vai publicar um edital, né? Dentro das cooperativas aí, o mínimo exigido é de 10 dias, tá? Eu tenho que publicar, inclusive, em jornal, né? Em algum meio de circulação da cidade, de que a gente, vamos criar uma cooperativa,
é uma cooperativa de agricultores, ou de funcionários da construção civil, ou de profissionais diversos, né? E isso é publicado em edital. Para a associação não é necessário ser publicado no jornal, mas também existe um edital de convocação. Tá? Esse é o segundo passo, para a gente começar os trabalhos. Né? Nesse momento também, a gente tem a preparação do Estatuto Social. Né? O que é um Estatuto Social? O Estatuto Social seria a certidão de nascimento da organização. Né? Assim como nós, pessoas físicas, temos uma certidão de nascimento dizendo que o Felipe nasceu no local tal, naturalidade da cidade tal, brasileiro, né? Então, a gente tem também um documento que é a certidão de nascimento das organizações, associações, cooperativas, enfim, né? Que vai trazer um regramento dessa organização. Né? Quais são as regras, quais são as normas dessa organização. Então, isso é discutido quando a gente tem um espaço com muitas pessoas, é discutido dentro de grupos de base, né? Vou dar novamente o exemplo da Cooperativa Sul Ecológica, ela tem abrangência de vários municípios, né? Agricultores familiares, agroecologistas, em Pelotas, em São Lourenço, em Canguçu, em Turuçu, em Cerrito, né? Se não me engano, esses são 7 municípios aqui da região sul. Como é que a gente vai discutir isso com todo mundo? Né? Hoje, a Cooperativa Sul Ecológica são 250 agricultores. É difícil a gente juntar todo mundo, né? Em pandemia agora nem se fala, né? Mas então a gente discute isso nas bases. Né? A gente vai lá nos grupos, né, de cada região, de cada localidade, e vai discutir quais são as coisas, né, os regramentos que precisam estar dentro do Estatuto Social. Algumas coisas são obrigatórias, outras coisas não são obrigatórias, mas se o grupo discutir que devem estar dentro desse estatuto, é possível ser colocado, né? Então, é essa comissão organizadora que vai organizar também esse estatuto dentro das bases, para depois ele também ser discutido na Assembleia Geral, que é o que vai constituir, que vai formar, vai dar início à associação cooperativa. Duas coisas obrigatórias, né, aí no passo 4, que eu trago para vocês, que a comissão organizadora deve inicialmente fazer, é ter livros de registro, né, até de grupos informais, que não é o caso do que a gente vai falar agora, mas grupos informais também têm livros de registro, mesmo não sendo um CNPJ constituído, né, legalizado, grupos informais podem ter livros de presenças e livros de registro de atas. Né, as atas são o registro de tudo que foi acordado na reunião. Né, a associação lá do bairro Dunas acordou que vai trabalhar tais e tais pontos. Isso é colocado em ata, as pessoas que estavam presentes assinam, e isso depois, numa próxima reunião, é cobrado se foi feito, não foi feito, né, dentro desses pontos, o que aconteceu ou não aconteceu para a realização dessas etapas deliberadas, desses procedimentos deliberados em assembleia, né. Sempre é dentro desses espaços, né, solidários, que a gente chama de, né, dentro de cooperativas e associações, a gente articula de maneira democrática e participativa, né? Todos têm direito à voz e a voto, né? Tu sendo associado, né, primeiramente tu te associou nesse empreendimento, tu tens direito à voz, a falar, e a voto, a votar nos momentos de deliberação, seja de eleição, seja de aprovação de estatuto, ou seja de qualquer ação que essa entidade, organização vai fazer. É isso que a economia solidária trata, né? De espaços de poder horizontais, onde todos têm o mesmo poder, todos têm o poder de falar, né? De colocar as suas ideias, e essas ideias podem ser aprovadas ou não pelo grupo social. Não, ponto 6, é bem burocrático mesmo, deve-se providenciar todos os documentos das pessoas que estão associadas, né, para saber quem são as pessoas, onde elas moram, nacionalidade, fotografia,
né, para entender quem são essas pessoas desse grupo social. E daqui a pouco, se precisa se elaborar um projeto, precisa se encaminhar alguma coisa, esses documentos estão lá na sede da cooperativa ou associação. Né, vamos dizer lá, o Diego, né, tem os documentos dele, o Diego daqui a pouco é tesoureiro, ou presidente, ou Sidney, ou, né, um de vocês é presidente de uma associação, esse documento está lá e ele pode ser encaminhado para um órgão, para um projeto, para que seja, daqui a pouco, trazido algum recurso, enfim. Então, isso é de obrigatoriedade dessas organizações. Num certo ponto, essa comissão ela deve olhar, observar se dentro da diretoria não há nenhum impedimento, né? É questão de um nome limpo na praça, né? Então, se a pessoa ela pode concorrer ao cargo de diretoria, por exemplo, de conselho fiscal, que é muito importante dentro dessas organizações também, que é quem vai fiscalizar as contas da organização. Outra coisa que não é permitido dentro de uma diretoria, dentro de um conselho dessas organizações solidárias, é o grau de parentesco até 2º grau. Então, eu não posso ser presidente e daqui a pouco meu pai, primo, irmão, ele ser tesoureiro ou ser do conselho fiscal, né? Porque isso fica muito fácil daqui a pouco de a gente elaborar alguma fraude, né? Ou, enfim, ter algum tipo de corrupção. Então, já se corta ali essa questão de que parentes até 2º grau, eles não podem estar dentro de uma mesma diretoria ou de um mesmo conselho de associação ou cooperativa. Num próximo momento, esse grupo também vai ter um estudo de viabilidade, né? E isso a gente vai tocar mais para frente ainda, nossas próximas aí 2, 3 aulas vai ser sobre isso, né? Aí mais voltado para a área de vocês, que é a área da construção civil, de estudar uma viabilidade de um empreendimento solidário para a área de vocês. Mas só para vocês entenderem o que é um estudo de viabilidade, que vai ser entender, né, planejar, estruturar quais são os nossos custos, né, tanto custo operacional, de custos fixos, ou custos também de estruturação, o que a gente precisa para abrir uma cooperativa de trabalhadores da área da construção civil. Que equipamentos a gente precisa? A gente precisa ter uma sede, a gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa ter que equipamentos, que tecnologia, né? Então, isso é estudado dentro do estudo de viabilidade. É viável a gente abrir esse empreendimento dentro desses custos que a gente tem? Quem é que vai arcar com esses custos? Os cooperados, associados, eles têm dinheiro, né, recurso para arcar com os custos de estrutura, né? A gente vai ver depois a questão das cotas partes, né, que os cooperados entram com uma cota para abrir esse tipo de empreendimento também. Essa cota vai dar subsídio para essa organização funcionar. Então, isso é o estudo de viabilidade. Ou daqui a pouco a gente vai fazer um financiamento, né? Cooperativas é mais fácil a gente conseguir financiar, associações nem tanto. Então, de onde virá esse dinheiro para montar essa cooperativa? Como será a composição desse capital social? Quanto cada um vai contribuir? O valor da cota parte, como eu falei para vocês. Então, tudo isso é estudado dentro de um estudo de viabilidade, e no final desse estudo a gente vai dizer, é legal, dá para abrir a cooperativa, dá para abrir a associação, talvez aí em 5 meses, em 10 meses, em 1 ano, dentro de uma projeção de vendas, dentro de uma projeção de serviços prestados, a gente vai tirar esse investimento que a gente fez inicialmente para abrir essa cooperativa ou associação. Tá? Mas isso eu não vou me aprofundar tanto, porque a gente ainda vai tocar nesse ponto aí nas próximas aulas. Número mínimo, tá, de pessoas para abrir um empreendimento. Associações, a gente precisa de 2 pessoas, né? Tendo 2 pessoas, a gente pode abrir uma associação de bairro, por exemplo. E outras pessoas vão se agregando ao longo da discussão, ao longo da história dessa associação. Para cooperativas,
A gente precisa, para uma cooperativa de produção, né, de pessoas que vão produzir, a gente vai comercializar esses produtos, seja artesanato, agricultura, outros bens, né, precisa de 20 pessoas. Para uma cooperativa de trabalho, né, de trabalhadores, de prestação de serviços, essa lei de 71, ela foi atualizada em 2012, e a gente precisa de 7 pessoas para abrir uma cooperativa de serviço, que seria o caso de vocês, né? Quem sabe aí futuramente a gente não pense, talvez dessa turma ou desse curso, abrir uma cooperativa de prestadores de serviço da área da construção civil. A gente precisaria de 7 pessoas, né, 7 CPFs para poder abrir essa cooperativa. Estatuto Social, eu não vou ler todos, ó, são N obrigatoriedades que um Estatuto Social precisa levar em conta. Aonde está essa cooperativa? Qual é o endereço dela? Onde está a sede dela? Qual é a razão social dela? Área geográfica ela está localizada? O objeto social, quais são os objetivos dessa cooperativa, né? Podem ser N objetivos também, né? Vários objetivos. Dentro desses objetivos, a gente vai poder elaborar depois também os QNAEs, que a gente chama, dentro da Receita Federal, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, por exemplo, uma cooperativa de produção, ela vai produzir, né, cada tipo de produto, ele tem uma numeração para a Receita Federal, então ela vai produzir tais e tais e tais itens. Dentro de serviços também, ela vai trabalhar com tais e tais e tais tipos de serviço. Isso são os QNAEs que a gente registra na Receita Federal. Uma coisa importante que eu grifei aqui também, que é o item J ali, dentro de um estatuto social, a gente vai falar sobre os direitos e deveres dos associados. Tá? Quando a gente fala associado, a gente está falando de cooperativa e associação. A gente vai ter direitos, né, com certeza, como a gente tem dentro do Código Civil, dentro da sociedade, mas a gente vai ter deveres, né, de prestação de contas, né, de quitar as cotas partes. Então, dentro desse estatuto social vão estar os direitos e os deveres dos associados. Quanto é a cota parte, né, exemplo da cooperativa Sul Ecológica, para um agricultor se associar, ele tinha que entrar com R$200. Olha, eu quero entrar na cooperativa, sou um novo associado, eu vou pagar R$200, que é o valor da cota parte para eu poder entrar e fazer parte dessa cooperativa. Toda vez que a pessoa sai da cooperativa, ela pede, por exemplo, a exclusão dela do quadro social, ela recebe essa cota parte de volta. Eu, por exemplo, sou associado de uma cooperativa de crédito, que é a Cressol, né? Eu entrei lá com uma cota parte de R$100, né? Eu fiz alguns financiamentos, por exemplo, no meu carro eu financei por ela, aumentei a minha cota parte para poder ter uns juros mais baixos, né? Enfim. Quando eu sair dessa cooperativa, por exemplo, eu vou ter esse resgate de volta. A cooperativa te devolve o valor que tu investiu, que é o valor da tua cota parte, que é o valor que tu investiu para entrar na cooperativa. Então, para montar uma cooperativa, por exemplo, a gente estipula um valor para aquela pessoa poder entrar. Vai definir questão de fundos obrigatórios, né? A cooperativa tem isso, a associação não, né? Outros fundos podem ser criados para a questão de educação e formação, para a questão, se caso um dia a cooperativa quebre, né, a gente vai ter um fundo para pagar os funcionários, para distribuir entre os associados, né, vários fundos podem ser criados aí para atender esses associados. Questão de reforma de estatuto, se um dia a gente quiser mudar. Então, são N coisas que precisam estar dentro dessa certidão de nascimento, que eu falei para vocês, que é o estatuto social, para que essa cooperativa ingresse na sociedade. Né? É o regramento dessa cooperativa, dessa associação. Depois disso acontece, já está acontecendo, na verdade, quando a gente está discutindo o estatuto, a Assembleia, né? A Assembleia, ela é para isso, para discutir esse regramento, né? Daqui a pouco a gente pode ter, inclusive, um regimento interno, além do estatuto, que é como vai se dar o funcionamento dos funcionários,
o layout da organização, que é o espaço, né? O espaço físico, né, da organização, quem vai ter as chaves, como é que vai funcionar, quem pode usar, por exemplo, se a cooperativa ou associação tem bens, né, móveis, ou daqui a pouco veículos, quem pode acessar, quem pode usar. Então, o regimento interno também vai ajudar nessa questão do regramento das normas, vai ajudar o estatuto social para que a cooperativa funcione, a associação funcione na prática. E nessa assembleia que acontece, a gente tem aí algumas obrigatoriedades para botar nessa ata também, que são discussões que vão acontecer nessa, que a gente chama de assembleia de fundação, né? A primeira assembleia que vai fundar essa organização. Então, que dia aconteceu, qual foi o local, algumas pessoas inicialmente têm que ser colocadas como presidente e secretário, que normalmente é pessoas que fizeram parte da comissão organizadora, que vão organizar essa assembleia, e aí são colocados os momentos de deliberações, né? Deliberação do Estatuto Social. Ó, a gente já discutiu esse estatuto nas bases, né? Foram feitas essas discussões, a gente quer mudar capítulos ou parágrafos do estatuto, quer mudar isso, quer mudar aquilo, quer diminuir quarta parte, quer aumentar, né? Enfim. Então, dentro da Assembleia, é o momento que todos têm voz, é o momento mais horizontal, no sentido de que todos têm poder de decisão, poder de discussão dentro da organização. Após isso, dentro de uma Assembleia de Fundação também é feito eleições, né? As chapas podem ser constituídas de diversas formas. Algumas cooperativas têm presidente, vice, secretário e vice, e tesoureiro e vice. Algumas, além disso, colocam vogais, pessoas que vão trabalhar, por exemplo, com patrimônio. O vogal do patrimônio, o vogal que vai trabalhar com a questão financeira, o vogal que vai trabalhar diretamente com uma área mais social. Então, a gente pode ter, inclusive, se pegar aí cooperativas de prestação de serviço que são mais enxutas, menores, daqui a pouco uma cooperativa saia daqui com 7 pessoas, a gente pode botar uma diretoria com apenas presidente, vice, secretário e tesoureiro, né? 4 pessoas. Então, isso é discutido dentro de uma assembleia. Então, dentro da Assembleia Geral de Constituição, aí, vai ser votado o estatuto, vai ser votado aí o conselho, como eu falei para vocês, diretoria. Eu sempre coloco aí em todas as falas que eu faço que o conselho fiscal é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, o conselho fiscal vai lá de 3 em 3 meses na cooperativa, olha uns papel e vai embora. Mas é o conselho fiscal que tem o poder de poder dizer e aprovar as contas. Então, assim, muitas vezes pode acontecer, como aconteceu já em várias cooperativas, né? Como a gente falou em aulas passadas, várias Coopergatos que foram criadas, muitas vezes, para manipular dinheiro, para manipular pessoas, para trabalhar, às vezes, até com corrupção, né? A questão de desvios. Então, o Conselho Fiscal é aquelas pessoas que vão poder dizer assim, olha, eu estou observando aqui que esses números não estão legais, eu quero a explicação da diretoria de por que esses números aqui não estão batendo, de por que as contas não batem, despesas, receitas, enfim. Então, muitas vezes, dentro das cooperativas, assim como o Diego estava colocando aí no início para a gente, que as pessoas não são ouvidas, né? O Alexandre colocou também de que muitas vezes as pessoas não perguntam, têm vergonha de perguntar, e eu coloco o papel do Conselho Fiscal como muito importante, porque são as pessoas que têm que perguntar, são as pessoas que têm que ir atrás para fazer com que as cooperativas avancem e esse processo de corrupção não aconteça dentro das organizações. Né? Daqui a pouco, se a gente vai deixando, como vocês colocaram aí, as pessoas vão tomando conta do empreendimento, né? Poucas pessoas tomam conta do empreendimento e outras tantas não conseguem
ter ações, né, dentro desse empreendimento. Não conseguem dialogar muitas vezes. Felipe, eu conheço, assim, situações em que o Conselho Fiscal, ele inclusive impulsiona e ajuda com que o tesoureiro mantenha tudo em dia. Por quê? Porque como ele fica ali, ele diz, tá, ele fica lembrando, eu já vi numa cooperativa que eu conheço, em que eles ficam assim, tá, já fez isso, já fez aquilo, eles exercem a função de fiscalização e de conselheiros mesmo da área financeira da instituição, porque dependendo do tamanho da instituição, né, da cooperativa, da associação, da entidade, do empreendimento, às vezes tem que ter um contador, né, e dependendo, se não tiver dentre as pessoas, que alguém tem que assinar a contabilidade, tem que ser o contador, e às vezes o contador é que é a grande dificuldade, porque eles têm uma dificuldade de demonstrar para as pessoas, porque a gente que é leigo não entende daquilo ali. É que nem advogado e o advoguês, aquele palavreado todo que a gente não entende. E a contabilidade também, ela tem um monte de termo técnico, né, que resguarda o contador. E muitos contadores não sabem, né, trocar aquele linguajar técnico por uma linguagem popular e inteligível por qualquer pessoa. Então, o que acontece? Na medida que isso faz com que o tesoureiro tenha que estar em conversa e em contato permanente com o contador. Tá? Nessa mesma cooperativa que eu conheço, o que aconteceu? Teve um período em que eles não fizeram isso e o contador também deixou por conta. Quando eles foram olhar, eles tinham uma dívida enorme do fisco, porque o contador achou que eles tinham que saber que tinham que pagar aquilo. E como eles não se mexeram, o contador também foi deixando. Agora, todo mês o contador recebeu, né, o que eles pagavam. E aí deu um baita de um rolo, que para desenrolar foi difícil. E aí, a partir do desenrolar desse problema, aí todas as comissões fiscais, eles aprenderam que quem fica na comissão fiscal é quase que um suporte do tesoureiro, tem que estar em cima, e o tesoureiro em cima do contador. Então, a partir dali, eles tiveram, né, uma postura diferente, e aí se deram melhor, né? Porque eles estavam com o INSS atrasado, eles estavam com dívida de receita atrasada, né? Agora eu não me lembro dizer o nome daqueles, das coisas que eles tinham que pagar. Eu sei que tinha estadual e tinha federal. Aí o estadual estava ok, e o federal é que estava lá deixado, né? Mas, enfim, é importante isso, né? Faz parte. Provavelmente o federal é PIS e COFINS, né? Eu acho que era alguma coisa assim. ICMS é estadual e PIS e COFINS é a nível federal. Agora eu não estou lembrado se era estadual ou federal, mas eu acho que era federal, sim. Era federal. Mas, enfim, eu acho que dentro disso que o Alexandre está colocando, eu acho que sim, né? Como foi colocado no início da nossa conversa, a gente tem que sim se intrometer, não, na verdade nem é se intrometer a palavra, mas integrar esse grupo e questionar, né? Dentro do financeiro, dentro das ações sociais, dentro da atividade fim da cooperativa ou associação, de saber o que essa cooperativa ou essa associação está fazendo, essa diretoria está planejando, né? Claro que não metendo o pé na porta, né? Como o Alexandre colocou, daqui a pouco dizendo, estou aqui para ajudar, estou aqui para conversar, estou aqui para dialogar, né? O que eu posso fazer? Deixa eu passar o PowerPoint aqui. Depois disso, né, de feita toda essa comissão que vai discutir, né, e são várias reuniões, né, pessoal, não é uma organização, uma comissão que vai se reunir uma vez e vai conseguir chegar dentro de o que é essa associação, dentro desse regramento.
Essa comissão vai se reunir por várias reuniões aí até definir o seu estatuto completo, né, seu regimento interno. Depois disso resolvido, isso passado por uma assembleia, a gente tem o registro dessa ata e desse assunto junto à junta comercial, tá? Junta comercial, no nosso caso, do estado do Rio Grande do Sul, que vai aprovar essa ata, vai aprovar esse estatuto, onde vão estar cadastrados todos os documentos das pessoas que fazem parte dessa cooperativa. É feito um DBE junto à Receita Federal, né, que hoje é tudo integrado, hoje é tudo online para criar uma cooperativa, né, tu encaminha tudo de forma online, em PDF, né, arquivos em PDF, tanto do estatuto quanto da ata, quanto documentos comprobatórios das pessoas que fazem parte, e isso é aprovado ou não, né, daí depende, se a junta achar, ter um entendimento de daqui a pouco falta alguma coisa que é obrigatório, ela vai retornar para que vocês refaçam essa documentação. E para uma associação são permitidas serem criadas dentro dos cartórios, tá? Então, a associação a gente consegue criar aqui dentro de Pelotas, por exemplo, dentro ali do Rocha Brito, né? E a cooperativas vai para Porto Alegre, para a junta comercial que lá está sediada. Além disso tudo, a gente ainda tem o regime tributário, né? Que é o que vai amparar a questão de quais porcentagens de tributos que eu tenho que pagar para Estado e para a questão da federação, né? Impostos estaduais e impostos federais. Então, essa aqui não é a minha área, né? Até a gente estava conversando aí, eu, Alexandre e Gisela, a ideia é que futuramente a gente ainda volte até o final das nossas aulas a falar sobre isso. Mas a gente tem 3 regimes tributários hoje, que é, né, dentro da legislação brasileira, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Dentro do Simples Nacional tem um teto de faturamento que é de 4,8 milhões ano, né? Não posso faturar mais, pegando uma média aí, dá em torno de 400 mil mês. Algumas cooperativas de grande porte, de médio porte, inclusive, se a gente for pegar o exemplo aí da Copar, que é a produtora dos alimentos Pomerano, vocês já devem ter visto aí, iogurte, queijos da Pomerano Alimentos. Pomerano Alimentos fatura mais que 4,8 milhões. Então, elas já não podem fazer parte do Simples Nacional. A cooperativa que eu trabalhava, que é a Sul Ecológica, já poderia fazer parte aqui, porque fatura menos. Enfim, então, são questões aí de tamanho dessas organizações. Se a gente for pensar na questão do ato cooperado, o que é o ato cooperado? Tudo aquilo que é trabalhado, é produzido dentro de pessoas que são cooperadas, associadas a essas organizações, se tem isenção ou não de impostos. Então, dentro do Simples Nacional, né, eu andei conversando com um contador amigo meu, e ele me disse assim, se a gente for trabalhar mais com produtos de terceiros, e a gente tem cooperativas que se formam e que trabalham mais com produtos de terceiros, né, até ele deu o exemplo para mim lá, a Cooper Natural, ela produz sucos e vinhos, tá? Trabalha muito com a questão da uva. E outros produtos, ela trabalha com produtos de terceiros. Para eles, em questão de tributos, é melhor eles trabalharem com Simples Nacional. Eles têm uma redução de carga de tributos maior pelo Simples Nacional. Se a gente for trabalhar basicamente com produtos próprios, nossos, cooperados, né, da nossa produção, vamos dizer que eu tenho uma cooperativa, eu sou cooperado de uma cooperativa de produção agrícola, e essa cooperativa vende os produtos dos seus associados, o lucro presumido é melhor, né, porque daí a gente tem isenção dentro do ato cooperado de qualquer ação que seja entre cooperados. Inclusive, a gente pode associar outras cooperativas, né? Por exemplo, eu tenho uma cooperativa e eu tenho uma associação, eu faço parte de uma cooperativa e outra cooperativa se associa à minha.
Então, esse ato de venda de produtos de uma cooperativa para outra é considerado ato associado, né, ato cooperado. E dentro desse ato cooperado, dentro do regime tributário de lucro presumido, a gente tem isenção de todos os impostos, ICMS, PIS/COFINS, IPI, né, a própria contribuição social de imposto de renda. E também o lucro presumido é melhor para empresas, no nosso caso, que é cooperativas, né, da área de serviços. O lucro presumido também é maior, é melhor em questão de redução de tributos para essas cooperativas de serviços. E também tem o lucro real, que seria um outro regime tributário que já é para empresas de grande porte, digamos assim, tá? Não vou me falar muito sobre. E aí, por último, eu quero mostrar para vocês as pequenas diferenças, né, entre cooperativas e associações, tá? Numa grande parte, são muito parecidas as formas de criação e as formas de como se dão cooperativas e associações, tá? Então, aqui está um quadro que eu encontrei aí na internet que vai resumir em vários pontos aqui, eu não vou trazer todos para vocês, mas eu trouxe aí 6 pontos, pelo menos, que a gente poderia diferenciar cooperativa de associação. Olhem só, questão de conceito. Uma associação, ela é sem fins lucrativos, ou seja, ela não pode comercializar. Na verdade, poder até pode, mas não é o fim dela, não é a finalidade de uma associação comercializar, mas sim debater questões sociais, questões de formação, questões educativas. Então, eu até posso, em alguns momentos, comercializar, mas não pode ser a minha finalidade. Se eu começar a comercializar direto, eu vou ter uma intervenção aí da Receita Estadual, da Receita Federal, em cima disso. Cooperativas, sim, são voltadas para fins lucrativos, tá? Lucrativos de seus associados. Então, ela está mais voltada para a área da comercialização e também da prestação de serviços, né? Eu presto um serviço para obter lucro e esse lucro fica dentro da cooperativa para mim depois rachar, né, dividir entre os cooperados dessa cooperativa. Ou também, daqui a pouco, se os cooperados definirem, para mim investir na cooperativa, por exemplo. Comprar mais maquinário, melhorar a estrutura, enfim. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é a Constituição, que eu até já falei em outro momento aqui, ó, né, tá aqui, que é de que uma associação precisa de 2 pessoas, né? Juntar aí duas pessoas aí do bairro Dunas, que, por exemplo, o Diego e o Eduardo já falaram, eles podem constituir uma associação lá do bairro Dunas. E para uma cooperativa de produção, a gente precisa de 20 pessoas, 20 CPFs, e para uma cooperativa de serviço, eu preciso de 7 CPFs. Questão de operações. Onde estão as operações aqui que eu marquei? Operações aqui, ó. A associação não tem como finalidade, é isso que eu estava falando, questão de atividade de comércio, né, podendo realizá-las para a implementação de seus objetivos sociais, né, e já aí a cooperativa, sim, ela vai realizar operações financeiras, ela está voltada para a venda, para o comércio, para a prestação de serviço, e inclusive daí as questões mais voltadas, por exemplo, eu quero pedir um financiamento para o banco, para começar a cooperativa, para investir, para ter capital de giro, né, que é aquele capital que eu vou investir em produtos, que eu vou investir em ações para minha cooperativa começar a funcionar. Eu tenho uma facilidade grande em ter esses financiamentos via cooperativa, mas não via associação. E depois, questão de contabilidade também, a questão de uma associação é uma escrituração contábil simplificada. Ao final de cada ano, ela manda um documento fiscal simples para que a cooperativa ela possa seguir funcionando. É mais ou menos para dizer que ela existe, né, que ela está ali e que ela não teve fins lucrativos, né?
E já a escrituração contábil da cooperativa ela é muito mais complexa, né, porque ela tem grande volume de movimentação, né, seja de produtos ou de serviços. Então, tem vários documentos que precisam e devem ser colocados, né, como o DRE, demonstrativo do resultado do exercício, balanço geral, balanço patrimonial, todos eles devem ser apresentados para a junta comercial, para essa cooperativa não ter pendências junto às receitas. E, por último, os resultados financeiros, né, onde dentro da associação, as possíveis sobras obtidas de operações entre os associados serão aplicadas na própria associação, enquanto as cooperativas, né, também dentro das assembleias, isso é discutido para onde vai esse destino, se ele será dividido entre os membros cooperados ou se será investido na cooperativa, mas, para além disso, 2 fundos são obrigatórios dentro das cooperativas. Dentro do lucro que uma cooperativa obtém, 10% é obrigatório ficar para um fundo de reserva, né, que é aquele dinheiro que vai ficar na cooperativa e, se caso der algum problema, eu tenho um fundo para resolver a questão, né, para, por exemplo, pagamento dos colaboradores que lá estavam, a cooperativa quebrou, vou pagar os cooperados. Ou um fundo de reserva para dizer, olha, é necessário investir em equipamento, em maquinário, porque senão a cooperativa vai parar de funcionar. Então, existe esse fundo de reserva. E existe também um fundo educacional, que é o FATS, que é obrigatoriamente 5% deve ficar do faturamento total anual para a questão educacional, questão de formação de novos membros, né? Às vezes, quando a gente fala de entidades aí cooperativas, a gente tem pouca movimentação no sentido de formação, e ao longo, a gente está falando aqui de um ato constituinte, no primeiro momento, né, um ato de fundação, então todas as pessoas estão sabendo do regramento, de como funciona uma cooperativa, quais são os princípios, isso é tudo discutido no início de uma cooperativa. Mas ao longo dos anos isso vai se perdendo, né? Passam 5 anos, 10 anos, 20 anos, e novas pessoas vão entrando, filhos de associados, pessoas novas. Então existe um fundo obrigatório dentro das cooperativas que é para a formação, que é para as pessoas poderem discutir cooperativismo, associativismo, economia solidária dentro desses empreendimentos. Então também é um fundo obrigatório por lei que as cooperativas tenham. Tá, pessoal, seria isso a apresentação, né? A gente já está aí quase 9 horas. É uma apresentação para vocês terem um entendimento como a gente está trabalhando a economia solidária e esses empreendimentos, de como se dá a criação desse tipo de empreendimento solidário, seja cooperativa ou seja associação. Então, aí eu abro para vocês agora para perguntas aí que vocês tenham sobre isso, né? Sobre tanto a questão de fundação ou questão burocrática, né, e até comentários de vocês acerca disso, tá? Então, fica aberto aí para vocês. Fala, Eduardo. Professor, assim, ó, eu sei que o senhor está falando de cooperativa, né? E, assim, no caso, eu não sei, eu acho, creio eu, que seja para mais ou menos o mesmo processo. Se, no caso, eu fosse abrir uma empresa, um pequeno negócio, tá? Essa questão burocrática vale igual. No caso, como é que eu vou me explicar? No caso, assim, Isso, documentação. Hoje a gente tem um tipo de empreendimento que são os MEIs, né? Que é o microempreendedor individual. É, digamos, a maneira mais simplificada de abrir um CNPJ hoje. O que o MEI restringe? A questão de faturamento, né? Um MEI hoje, tu pode faturar até R$80 mil ano, né? Então, se tu quiser abrir, por exemplo, uma fruteira, um empreendimento qualquer de produto ou serviço, para a questão de um MEI é a maneira mais simplificada, mas tem esse contraponto de que tu não pode faturar mais que isso anualmente.
Aí, depois disso, sim, aí tu entra nos regimes tributários ali, que a gente falou, que é o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Só que aí as cooperativas, né, se a gente for comparar com empresas, têm alguns privilégios em questões tributárias, que é principalmente nessa questão dos atos cooperados, que a gente fala, né? Quando existe o ato cooperado entre associados ou entre cooperativas associadas, aí sim a gente tem isenção de impostos, tá? Que é ICMS, IPI, PIS/COFINS, né? Impostos estaduais e federais. Mas a questão do MEI, né? Se tu não for faturar acima de R$80 mil, tu tem também todas essas isenções. Tu não paga nenhum imposto se tu for abrir um MEI hoje, e um MEI hoje tu abre em 15 minutos. Se a gente fosse entrar aqui agora na internet, entrar na Receita Federal, colocar os dados de onde vai se localizar a tua sede, né? Pode ser até a tua residência, colocar o teu CPF, tu cria uma MEI, por exemplo, em 15 minutos aí hoje. É uma das coisas que nos últimos anos o governo federal incentivou para que mais empreendimentos fossem abertos. A gente tem um incentivo para que as pessoas abram um empreendimento. Né? Tá ok, obrigado, professor. De nada. E aí, alguém mais quer perguntar alguma coisa? É um monte de informação, mas acho que é importante vocês... Fala, Diego. Eu queria perguntar para o professor Felipe uma coisa. Eu acho que eu entendi um pouco ali o que o Eduardo quis dizer, mas assim, ó, no caso que nem a professora Gisela falou para mim da semana passada, se eu quisesse abrir uma empresa, tá, com outras pessoas vinculadas a mim, eu teria que abrir uma LTDA, né? Porque seria cotas, né? Que é parecido com esse rendimento aí que o professor falou, de cooperativas. Então, seria diferente. No caso do Dudu, seria um MEI até 81 mil, porque ele seria uma pessoa e ele poderia ter mais um funcionário para trabalhar com ele. Né? Mais ou menos seria isso. Poderia contratar mais uma pessoa, seria funcionário dele. Mas no caso que é mais próximo a uma cooperativa, seria uma empresa LTDA, né, professor Felipe? Eu acredito que seja, né? E assim trairia mais benefícios, no caso, né? Eu acredito, não sei, não tenho muito conhecimento nessa parte aí. Claro que tem outros segmentos, mas o que eu entendo mais é esse aí. Os benefícios eles estão mais ligados às questões dos regimes tributários ali, né? Que seria Simples Nacional, lucro presumido ou o lucro real. Por exemplo, o lucro presumido, se tu for abrir uma empresa de serviço, ele é mais vantajoso para esse tipo de empreendimento. Se tu for abrir uma empresa que comercializa, por exemplo, um mini mercado, uma fruteira, algo nesse sentido, o Simples Nacional ele é mais vantajoso em questão de tributos. Tá? Não é bem a minha área aí, mas é mais ou menos por aí. Né? Tu estaria dentro desses 3 regimes tributários. Tem esses 3, e aí a parte desses 3 tem o MEI. Tá? Que o MEI foi aberto exatamente para pequenas, né, microempreendedor individual mesmo, que é uma pessoa que vai executar o serviço, né? Um cabeleireiro, uma cabeleireira, algo nesse sentido. Tu quer abrir com mais pessoas, né? Tu vai ter sócios, tu vai abrir uma limitada, ou com capital aberto, que vai ser uma SA, né? E tu vai te encaixar dentro desses 3 regimes tributários, que é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Tá bem, muito obrigado. Outra dúvida, professor. No meu caso, vamos supor, eu tenho um sonho de abrir uma empresa, mas eu ainda estou trabalhando. Eu não poderia ser MEI, né? Tem alguma coisa que me impeça disso ou não? Não. Eu estou de carteira assinada? Não, poderia ser MEI. Poderia abrir seria um microempreendedor individual. Só não poderia passar desse faturamento de R$80 mil aí anual, né? Esse é o empecilho para abrir um MEI. Não pode passar desse faturamento, né? Ah, não, tranquilo. Eu achei que não poderia ser vinculado a alguma outra empresa.
Ô, professor, já aproveitando esse gancho, no caso, se eu criar um MEI, tá? Eu tenho essa restrição, não posso passar de 80 mil por ano, é isso? Isso. Tá. Se caso acontecer, né, que dê certo a minha empresa e que eu fature mais que isso, eu posso cancelar esse MEI e fazer outro CNPJ, é isso? Tu pode fazer isso ao longo do ano contábil. Vamos dizer que tu chegou lá no 10º mês e tu percebeu que tu vai atingir os 80 mil, né? Tu tem que entrar em outro regime, né? Dentro de 10 meses, tu atingiu os 78 mil reais, por exemplo. Né? Lá no 10º mês, quando tu vai atingir esses 80 mil reais, tu vai ter que aderir a outro regime tributário, que aí vai ser um desses 3 que eu citei para vocês. Mas é possível começar com MEI, por exemplo, vamos dizer, eu quero abrir um empreendimento, e eu vou dizer assim, ó, eu vou abrir uma fruteira, eu moro aqui no Sítio Floresta, vou abrir uma fruteira. Eu não sei se eu vou vender 80 mil reais, vou começar com um MEI, porque é o melhor para mim enquanto empreendedor, porque eu vou ter isenção de impostos, mas ao longo do período do ano contábil, eu percebi que eu vou atingir esses 80 mil. Então, dentro desse período, antes de atingir os 80 mil, eu mudo de regime tributário para um desses 3 regimes aí que eu coloquei para vocês. Professor Felipe, eu tinha uma questão... Antes de encerrar, oi? Só uma outra coisinha que eu anotei aqui também, que eu acho que é interessante. O senhor falou na questão do banco ali, no caso, se a gente for fazer um empréstimo. Como é que é tratado? É como pessoa jurídica ou como pessoa física? Como é que é quando é o grupo assim? Como é que funciona? Como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica. Na verdade, daí tem até uma maior facilidade de conseguir um empréstimo, porque tu não vai pedir como pessoa física, o Diego pedindo. Tu vai ter um aglomerado, né, de pessoas que são o teu capital social ali, né, vamos dizer, pega o exemplo aí da cooperativa que eu trabalhei, que é a Sul Ecológica, são 250 pessoas com capital social, por exemplo, de R$200 de cota parte, que vai pedir um financiamento. Então, a gente tem uma facilidade muito maior de pedir financiamento nesse sentido, porque não é uma pessoa, né? É um grupo de pessoas que está pedindo e todas elas assinam, né, de certa forma. É claro que é a diretoria que vai assinar, mas isso tem que estar aprovado pelo conselho e diretoria dessa cooperativa, mas são todos os cooperados que vão assinar e se comprometer a pagar esse financiamento. Então, o valor que tu consegue financiar, nesse caso, ele é muito maior do que tu enquanto pessoa física, né? Tá bom, muito obrigado, professor. Gostei dessa ideia que o senhor passou para nós aí. Eu acho que a Cris queria falar, não era? Não? Parece que ela ligou o microfone. Eu ia falar. Eu não sei se algum deles mais quer perguntar alguma coisa, quer... Sim, na verdade, assim, eu gostaria de perguntar o seguinte: se eu for montar um pequeno negócio, microempreendimento, e se eu for ciente que isso vai ultrapassar, vai exceder os 80 mil, eu posso registrar ele em 2 CNPJ? Em 2 CNPJs de MEI, tu quer dizer? Sim. Daí, se tu for usar o mesmo endereço, eu acredito que não, porque daí tu já vai ter um endereço vinculado a um CNPJ e tu não vai poder vincular outro, né? E, na verdade, fica vinculado ao teu CPF. Porque o MEI é uma pessoa com um CPF e com um CNPJ. O questionamento, até aproveitando o gancho do Sidney, né, da pergunta dele, eu fiquei aqui pensando, eu não tinha pensado isso antes, mas a gente sabe que há um número, né, de micro e pequenos negócios abrindo e fechando, de uma forma absurda no nosso país. Eu levanto uma questão: quem poderia estar ganhando com isso? Tá? Porque tu tem um custo para abrir e fechar, né? Por mais simples que seja abrir e fechar esse MEI,
algumas coisas tu gasta nisso, né? E tanto o MEI quanto as pequenas empresas. E para onde vai esse custo que tu tem? Porque tu paga cartório, não é barato, né? Tu recolhe, e não é barato. Se tu for apontar tudo, e essa questão aí do MEI mesmo, dos 80 mil, né? Quanto vai ser o teu faturamento, na verdade? Porque igual tu tem que recolher, não tem? Tem um recolhimento, e tem um gasto anual. Eu não sei, eu fico às vezes fazendo essa conta, né? Além do que tu tem que colocar ali tu tem que recolher, né, para, no mínimo, o INSS, né, a Previdência, porque senão lá na ponta, quando tu mais precisar, tu não vai ter, com todas as mudanças, né, na legislação do trabalho, tu te ralou. Alexandre, eu não sei se o Felipe viu que o Jorge colocou algumas coisas aqui no chat. Ele pergunta o que é eu não estou olhando o chat. Ele pergunta o que é mais fácil, se abrir ou fechar. Depois que abre, depois não pode fechar. Professor Alexandre, olha só, tem um outro segmento aí também, que o professor Felipe deve de saber, que é a empresa Eireli, que é uma constituição que foi sancionada em 2019. Quando a pessoa ultrapassa o 81 mil por mês, automaticamente ela vai ficar perto do 100 ali. Então, a pessoa tendo 100 salários mínimos, ela vira uma Eireli. E uma Eireli, no caso da quebra, no caso da empresa, da falência da empresa, essa pessoa não perde nada, só, entendeu? Uma coisa assim, eu vi no Jornal Nacional, não entendo todo o artigo, eu não entendo, mas por causa disso que o senhor falou, do entra e fecha, às vezes as empresas não estão fechando, elas estão entrando em outro segmento que vai favorecer o empresário, o senhor entendeu? É que nem uma LTDA, quando eu tenho mais de um sócio, na falência do meu sócio, eu teria que fechar o negócio. Quem ia perder seria eu. Aí eles criaram essa nova lei aí, que é uma Eireli, que foi criada em 2019, para na falta dessa pessoa, ela ser um sócio único, entendeu? Por isso que está todo mundo se migrando lá. Quem ultrapassa o MEI vai para uma Eireli, que tem uma segurança, fator de segurança maior. Eu acho que é isso. Uhum. Só que aí tem todos os encargos sociais, né? O MEI não, como o Alexandre colocou, o MEI só paga a contribuição social do INSS, né? Isso pode ter até um funcionário. Já a Eireli, tu vai pagar o ICMS, vai pagar PIS/COFINS, né? Todas as demais contribuições estaduais e federais. Tem essa situação também. Então, não é bem assim, de falir e não ter nada. Como é que fica o CPF da pessoa? O CNPJ, claro, fica pendurado, mas e o CPF do dono do negócio? É isso que a gente tem que pensar. Eu não sei dizer o certo, mas eu dei uma pesquisada rápida aqui e é mais ou menos o que o Diego falou lá. Que a pessoa precisa ter no mínimo de patrimônio 100 salários mínimos, tá? Para poder abrir uma Eireli. E se ela declarar falência, ela não tem os seus bens penhorados. O seu patrimônio pessoal, ele não é vinculado ao seu CNPJ. Tá? Não saberia também bem, porque não é da minha área, é uma área mais contábil, mas é mais ou menos isso que o Diego falou aí. Ela não tem os bens penhorados. Mas tem que ter guardado lá 100 mil reais. Tem que ter um patrimônio. Quem tem? E no caso da MEI, é só, tipo, trancar, não sei se é trancar a palavra certa que se usa, né? Eu acho que era isso, né? Para não ficar devendo. Eu acho que é o que o seu professor Alexandre quer falar, eu acho, né? Tipo, no caso do MEI, se caso falir, né, ou fechar, eu tenho que trancar o MEI, trancar aquele CNPJ para não seguir, para não criar dívidas, no caso, com a Previdência, acredito eu.
Eu Isso, vejo que muitos grupos da economia solidária, eles têm uma associação geral, que é, por exemplo, o Bem da Terra, e depois pequenos grupos, ou de artesanato, ou de agricultura familiar. Os de artesanato, a maioria tem MEI. A maioria das pessoas, elas têm, que vivem mesmo daquilo ali, eles têm MEI, né? Mas eles estão dentro daquele guarda-chuva que é a associação maior, uma associação. E internamente, né, 3, 4 pessoas se juntam para produzir juntas, né? E aí acontece isso que o Eduardo falou ali, né? Se falia ou coisa, eles simplesmente param de pagar, né? Eu acho que principalmente porque a associação não De tem... contribuir, né? Porque, na verdade, eles estão deixando de contribuir para a sua aposentadoria lá na frente, que é um risco, né? É ruim isso. E a questão da associação, como ela não tem a finalidade de comércio, mas sim mais de objetivos sociais, né? Não se pode comercializar direto por ali. Então, as pessoas dentro de uma associação, por exemplo, criam um MEI para poder comercializar diretamente, assim. O Eduardo levantou a mão? Sim, levantei. O professor Alexandre, ele falou ali uma palavra que me gerou uma pergunta. Tá? Ele falou em aposentadoria e coisa. Aí eu pensei, no caso, se eu fizer um MEI, aí eu tenho um CNPJ, tá? Enquanto o meu CNPJ tá ativo ali, eu tô pagando direitinho, eu não posso assinar a carteira, ou posso? Como é que fica? Eu posso assinar a carteira e mesmo assim ter o CNPJ e pagar mensalmente, tudo certinho, ou não? Eu acredito que sim, né? Porque o MEI, como o Felipe disse, tu pode ter né, um assalariado na tua empresa, no teu empreendimento, quer dizer, tu pode ter um empregado, tu vai ter que, eu acho que, pagar a parte dele também, né? A parte que a tua empresa tem que pagar para ele, e ele é dele, e a tua parte. Eu acho que é Mas assim a que pergunta funciona. do Eduardo é o inverso. Como é que é? Ele continua empregado, no caso dele, ele continua empregado na indústria com carteira assinada. E se aí ele pode ter MEI? Eu entendo que sim, né, Felipe? Sim, pode ter. A única coisa que acontece, pelo que eu sei, é que daí ele não pode acessar o seguro-desemprego pela empresa. Quando for demitido, por exemplo, Eduardo, Tranca lá. for demitido, não vai poder acessar o seguro-desemprego porque tu tens uma MEI, entendeu? Tu tá já contribuindo com uma MEI, então tu não acessa o seguro, mas tu pode contribuir com os dois ao mesmo tempo. Tá bom, muito obrigado pela essa informação, foi muito importante. Diego. Lá vem o chato de novo. Não, olha só, tem uma outra coisa que é importante também. Quando a gente é um MEI, a gente tem uma taxa mínima para pagar, que é aqueles 49. Aí que vem a pergunta-chave. Aí que vem a pergunta-chave. Professor, quando a gente vai se aposentar, a gente vai se aposentar com salário mínimo. Então, aquela pessoa que tem um sonho de se aposentar com salário maior, ela não vai conseguir se aposentar. Ela não vai chegar no teto máximo lá. Vamos dar uma suposição. Se eu descontar R$300 por mês, se eu chegar lá nos últimos anos até eu me aposentar, eu vou me aposentar com o teto máximo, que é 5 mil e alguma coisa, não é? Então, se eu continuar pagando esse valor, eu não vai ter muita vantagem para mim ser um MEI. Eu acredito no caso, no meu pensamento, que é pouco ainda. Mas como é que eu faço para ter uma renda maior? É do meu próprio lucro que é gerado? Daqueles 81 mil que eu vou fazer meu salário dali? Mesmo pagando aquele pouquinho? Essa é a questão né, a pergunta-chave. Que o governo também é esperto, né? Porque se a gente for ver, não tem muita vantagem na aposentadoria em si. Sim, o lucro, né? Eu acho que a grande forma de ganhar dinheiro é tu comercializar dentro desses 81 mil e te sobrar um recurso que é o teu lucro, né? Mas o que a gente tem que
perceber dentro dessa questão da contribuição, né, que tu vai ter que contribuir, né, vamos dizer que tu tem aí 20 anos de carteira, tu vai ter que contribuir ainda 15 anos, por exemplo, para chegar lá nos 35. Se tu contribui com 63, que é o mínimo, ou se tu contribui com 300, por exemplo, ou 400 reais, tu vai te aposentar igual lá com 65 anos, né? O quanto tu contribuiu ao longo desses 15 anos, que daqui a pouco tu poderia ter colocado esse dinheiro numa poupança, por exemplo, ou ter investido em outra coisa. É um cálculo bem complicado, né? É bem da área contábil mesmo aí, mas é um cálculo que precisa ser feito para ver se vai valer a pena tu contribuir com um valor maior nesses anos, nesse período até te aposentar, porque daqui a pouco tu está contribuindo e o pouco de benefício que vai te dar a mais acima do salário mínimo, ele não vai te retribuir depois nos anos que tu tiver aposentado, né? Então, é um cálculo que precisa ser feito, sim, mas é bem complicado dizer que pagar mais vai te dar um retorno futuramente, né? Talvez seja melhor tu guardar esse dinheiro que tu vai contribuir hoje, investir em alguma coisa, ou guardar até na poupança, que vai render pouca coisa, do que esperar por isso depois enquanto contribuição social. Pois é, eu já ia falar isso. É melhor, então, tu pagar a taxa mínima, né? Se tu tem condições de pagar 300 reais, tipo assim, é melhor tu pagar os 63 e o restante guardar no banco. Deixa lá guardar e vai juntando. Acredito eu, né? No meu pensamento, seria melhor assim. Por que a gente diz que a gente vive num capitalismo na sua forma financista, né? Cuja ênfase é financeira? Por quê? Porque as relações econômicas hoje, elas são determinadas e impulsionadas pelo interesse financista, né? Qual é o interesse financista? Daqueles acionistas, né? Que botam dinheiro no banco e ficam sentados analisando, olha, vai dar mais essa ação daquela outra empresa, daqui, dali, aquela especulação toda. Então, isso é o que regula hoje. Então, quem tem mais dinheiro para aplicar nessa bolsa, né, na bolsa de valores, se dá bem, porque também aprende o movimento dela. Agora, quem não tem, tá, fica sempre na mão, porque se vocês forem, eu ia dizer o seguinte, ó, vale mais a pena botar no banco, né? Na poupança é absurdo, né? Na poupança tu vai perder dinheiro. Porque se a inflação for tanto por cento ao ano, a poupança vai te dar praticamente a metade dela. E nas melhores das hipóteses, vai te dar a inflação, apenas. Tá? Na melhor das hipóteses. Então, isso não acontece. Com o dinheiro, com o tipo de recurso que nós temos, né, que a gente tem, a gente não consegue fazer um montante, a não ser que tu entre numa daquelas, como é que chama, que até agora o pessoal do IFE, né, do funcionário público, para complementar e chegar ao seu salário, ele tem que fazer, como é que chama, uma previdência complementar, né, numa previdência complementar. Aí, muito bem, tu entra lá numa previdência complementar, eles têm diversas modalidades de contribuição por 30 anos, X ou Y ou Z, sei lá quanto, né? E aí tu escolhe um daqueles valores, tu sabe que depois, por 10 ou 15 anos, tu não pode viver mais que isso, tu vai receber aquele valor, porque depois acabou, né? Ou então, enquanto tu está recebendo, tu tem que estar contribuindo para aquela previdência de novo, tá? Porque ela não é solidária como era até pouco tempo, em que todos pagavam solidariamente, né, para ser distribuído. Eles mudaram isso. Então, o que acontece? Tu acaba fazendo com que a previdência, por menos que ela seja, né, ou por mais perigosa que seja, ainda é a mais garantida que tu tem.
É a maior garantia que tu tem, né? Tendo aquele teto ali, dos 5 mil e poucos reais, né? E aí tu tem que fazer a conta de quanto tempo, né, que para tu poder receber integral, quanto tempo é que tu tem que contribuir, porque isso modificou até um tempo atrás, quando eu sabia na outra regra, né, tu tinha que ter, parece que as últimas, olha, eu sou da época que eram as últimas 36 contribuições, que era a época da minha mãe. Eu vinha acompanhando com ela, por ela, né? Mas isso já faz muitos anos, acho que depois eram os últimos 10 ou 15 anos de contribuição naquele patamar, se tu quer receber aquilo ali depois, e aí indefinidamente, até tu morrer, né? Agora, esses Montepios e essas coisas, além de não te darem para ter o resto da tua vida, né, 15 ou 20, sei lá qual é o plano que tu vai fazer, eles também correm o risco, porque eles estão na jogatina, eles correm o risco de falir. Aquela administradora pode falir. O Montepio do Exército não faliu, não deixou, o Montepio da família militar faliu, e era militar, maravilhoso, ó, beleza, arminha, faliu, todo mundo se afundou, ficou sem, entende? Nada é garantido nesse sistema financista, só se garante quem está lá em cima, o dono do banco, os acionistas lá dos bancos, esses se garantem, entende? Então, por isso que coletivamente é mais garantido. Agora, aí, para tu coletivizar isso, realmente tu precisa ter afinidade com as pessoas, né? Tu precisa ter uma segurança. Mas cada vez mais a gente está preocupado com isso, né? Tá bem, muito obrigado, Alexandre. Não, muito obrigado, só queria agradecer, entendi, sim. Gente, assim... Não, a gente que agradece, porque a gente está aprendendo aqui com vocês e muito. Assim, ó, eu acho, na verdade, o MEI, ele só, de certo modo, ele amplia o nosso campo de trabalho pelo seguinte, que na verdade, esse valor dos 81 mil reais seria para trabalho formal, né? E, tipo, prestar para uma empresa que pede nota fiscal, mas eu posso trabalhar, prestar muitos serviços de maneira informal, que eu não preciso prestar conta desse serviço, não preciso dar nota fiscal desse serviço. Então, de repente, no meu caso mesmo, que eu tenho MEI, sou microempreendedor e trabalho com isso, no caso assim, eu vou fazer um pequeno serviço, lá o proprietário do serviço não vai me exigir nada, eu só quero que tu faça, me cobra X e me paga, né? E se eu for prestar serviço para uma empresa, eles me pedem nota fiscal, sim, aí eu sou obrigado a comprovar em nota fiscal. Então, assim, de certo modo, eu posso exceder em muito esse valor, desde que eu não seja de uma maneira formal, né? Mas nunca te esquecendo de contribuir à Previdência, porque lá mais tarde tu vai precisar. Sim, não. Eu posso pagar e não usar, entendeu? Eu quero dizer, sim. Eu pago normal, pago os 12 meses por ano. Não, eu entendi, mas de repente eu não vou, posso de repente até por ano usar 10 ou 15 desse valor e trabalhar todo ano de maneira informal. Inclusive, tu pode não emitir nenhuma nota, se tu não quiser, durante o ano todo. Né? Se não quiser emitir nota nenhuma, tu pode ter um MEI e somente contribuir lá com, acho que é R$63, se não me engano, em alguns quebrados. Tu pode somente contribuir, tu estás reguardado quanto à questão de aposentadoria, né? E tu não precisa emitir nota nenhuma, por exemplo, que é o que o Sidney exatamente está comentando aí, né? Até se alguém te exigir, vamos dizer, tu prestou um serviço por uma empresa, normalmente empresas elas pedem uma nota fiscal para poderem anexar a sua contabilidade, tu vais ter isso para apresentar, porque tu tem um MEI, tem um CNPJ, né, dentro dos 81 mil anual para poder fazer isso, mas daqui a pouco tu prestou um serviço aí, né, em alguma área e tu não
não vais emitir uma nota fiscal, tu não... Inclusive, tu pode ter um ano todo, dentro de um período contábil, sem emissão de nota, né? Assim também eu pago mais uma questão de segurança, né? Se acontecer algum acidente de trabalho, alguma coisa do tipo, né? Eu tenho essa segurança, né? Eu pago mais nesse sentido, né? Porque eu basicamente, como eu trabalho mais com pessoas particulares, assim, né? Não me exigem notas. Mas mais é pela questão da segurança, sei lá, acontece de eu cair, ou me pisar, ou sofrer um acidente, eu tenho algum tipo de segurança, né? Com licença, posso interromper? Eu queria pedir para os professores se eu posso me retirar, porque hoje a minha esposa não está legal e ela está fazendo janta e eu estou com meu filho pequeno gritando no banheiro, chamando. Tá aí, bem, como falta não, pouco, eu acho que é melhor eu sair, porque senão depois, quando eu voltar, já não vai ter mais ninguém na sala. Tá bom, Eduardo. Tá bom, tá. Já são 21h28. Boa noite, muito obrigado. Eduardo. Não sei, gente, se mais alguém tem alguma pergunta, se a gente pode encerrar por aqui. Só vou chamar a atenção ali no que disse o Jorge. O Jorge não fala, mas ele escreve, né? Que ele deu um alerta ali, entendeu? Da questão dos negócios, né? Da empresa, do empreendimento, né? Que ela aquilo pode ser uma corda te amarrar de tal maneira que quando vê, tu tá enrascado pro resto da vida, né? Mas é isso, gente. Encerramos por hoje. Pode ser? Então tá, uma boa noite para todos aí. A aula estava muito boa. Eu gosto dessa parte aí. Que bom. Tomara que sirva bastante para vocês. Lembrem-se sempre disso, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, então. Boa noite. Encerrar aqui. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. Cris.